E foi uma bênção, graças a Deus, que Deus continue abençoando aí essas crianças. Vamos, nesse instante, ler a palavra do Senhor. Se puder aumentar um pouquinho aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 119. Nós vamos fazer no mês de outubro, vamos falar sobre os 5 pontos da reforma, 5 doutrinas da reforma, que a gente chama de 5 solas. E o primeiro deles que será hoje sobre a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou subir e nós vamos fazer essa leitura. Salmo 119, versículo 105. Encontraram? Encontraram? Muito bem. Vocês ficaram com medo que eu lesse o salmo inteiro? Então, te convido em pé, um versículo apenas. Te convido a ficar em pé e vamos fazer essa leitura juntos. Salmo 119, versículo 105. Diz assim a palavra do Senhor: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só os homens então. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As mulheres? Mais uma vez, juntos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja o Senhor. Fala conosco nessa noite. Essa noite que começamos essa exposição, 5 pregações sobre as 5 doutrinas importantes da reforma. Que o Senhor nos abençoe, guie a nossa vida, nosso coração, nosso entendimento. E que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós sirvamos ao Senhor. Use o teu servo para trazer a mensagem e abra os ouvidos de cada irmão e o coração também, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Todos nós conhecemos um pouco sobre a história da reforma e sobre Lutero e a sua contribuição para a reforma. O amigo de Lutero, Melanchthon, ele disse que quando ainda jovem, um amigo de Lutero morreu, ele ficou atemorizado pela ideia do juízo de Deus. Isso só agravava no coração dele por causa da teologia da época. E o que era a teologia da época? Como foi chegando a essa teologia? Se você olhar a história, você vai observar que a igreja romana foi se afastando da doutrina bíblica. E ela foi colocando tradições de homem no meio da igreja, no seio da igreja. E de repente, eles estavam ali, alguém teve uma ideia, vamos orar pelos apóstolos. Ok, vamos orar pelos apóstolos. Né? Mas não vamos orar, não, vamos fazer um culto em gratidão. Ok. E aí foi começando. Não, mas eles eram homens realmente usados por Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma homenagem a eles. Mas eles já estão mortos. E foi avançando, né? Mas aqueles homens, não, vamos fazer o seguinte, eles eram santos. Não, eram. Então, vamos considerá-los como santos. E foi assim, a igreja foi se desviando e pegando doutrinas que não são doutrinas bíblicas, são doutrinas das ideias dos homens. Porque nós somos cheios de ideia, não é verdade? Você está lá na sua casa e de repente você tem uma bela ideia assim. Não é? Nossa criatividade. Então, os homens foram colocando a sua criatividade e foram se afastando do Senhor, colocando no seio da igreja tradições, ideologias, tradições, heresias inventadas pelos homens. E Lutero, na época de Lutero, antes de Lutero, muitos homens se levantaram para reformar a igreja. Nós tivemos alguns casos, alguns homens, pastores, padres, que queriam voltar a igreja à reforma, a Bíblia. Mas o que acontecia? Esses homens, eles eram acusados de heréticos. Mas como? Eu estou querendo voltar para o que diz a palavra de Deus. Vamos tirar os santos? Não, isso é heresia. Você vai morrer por causa disso. Mas eu estou trazendo a verdade. Não. A igreja colocou as tradições e essas tradições equivalem. E por causa disso, alguns morreram. Nós temos casos de Savonarola, que morreu por causa disso. Nós temos também o John Huss, que morreu assim, morreu queimado. Alguns morreram queimados, outros decapitados, porque queriam trazer a igreja para a verdade.
Quando chegou em Lutero, nós avançamos bem a história lá em 1519, já em Lutero, lá naquela época da Reforma. Então nós temos ali agora uma situação onde muitos já estavam querendo essa reforma, entendendo que alguma coisa estava errada. E também, se você olhar a história, as nações no mundo estavam com essa questão de mais nacionalistas mesmo, né? Querendo ter uma mudança mundial, nacionalismo. E tudo isso, então, formou um ambiente propício, claro, conduzido pelo Senhor. Deus conduz a história. E Lutero, então, se levanta como uma das pessoas mais marcantes dessa época, mudando a teologia. E ele faz isso quando ele entende, ele começa a ler a Bíblia, e ele entende que esse negócio de indulgência não está certo. Não está certo esse negócio. E ele meditava e estudava, e quando ele leu Romanos e viu que o justo virá por fé, e ele começa a entender, nós temos que voltar para a palavra, tem muita coisa errada no meio da igreja. Antes de entender isso, ele, inclusive Lutero odiava a palavra justiça de Deus, porque ele entendia a palavra justiça de Deus como uma justiça que vinha realmente para acabar com ele, e ele sabia que era pecador. E Lutero, ele tinha essa, vamos dizer assim, em algum momento da vida dele, ele orava e orava e orava, e ele confessava, ele ia lá no outro padre, e confessava, ficava 2 horas por dia confessando, e o padre ficava assim, mas todo dia você vem aqui e confessa 2 horas, mas eu sou pecador, se eu não confessar, como é que eu vou entrar no céu? Então Lutero, lendo a Bíblia, ele começa a entender sobre essa justiça de Deus, ele começa a entender que a justiça, ela é a justiça perfeita por causa de Cristo, e por causa do sacrifício de Cristo, e por causa da obra de Cristo. Então pela fé, nós somos salvos. E Lutero queria, da mesma forma que os pré-reformadores, a gente chama assim, ele queria também mudar a igreja, ele queria voltar para os trilhos. E ele levanta lá na porta de Wittenberg, e ele coloca lá 95 teses. E essas 95 teses serviam para quê? Para que eram as 95 teses? Era para discutir, para debater. Era assim na época, alguém quer debater alguma coisa, não tinha a televisão, vão lá no debate político, não tinha isso, não é? Então, ele fazia o quê? Colocava lá um chamado para o debate, ele colocou essas teses na porta lá da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, chamando para debater teses a respeito do que a igreja estava fazendo, que não estava correto, conforme as Escrituras. E essas teses então foram colocadas ali, e muita coisa foi direcionada às indulgências, porque indulgência, o que no final era? Eles cobravam por causa da salvação, né? E tinha até uma frase famosa de Tesel, que era um vendedor das indulgências do Papa Leão X, lá na Alemanha. E essa frase é assim: ao som de cada moeda que cai neste cofre, uma alma se desprende do purgatório e voa até o paraíso. Não é? E alguém traduziu assim no português para fazer uma rima, ficar mais interessante, né? No que a moeda na caixa cai, uma alma do purgatório sai. Não é? Então veja que era assim, e Lutero busca então trazer esse debate, mas a igreja resistiu. Lutero não queria fazer uma cisão, uma ruptura, mas outros reformadores juntos ali viram que não era possível continuar, pois a liderança da igreja romana não queria de forma alguma abandonar as tradições. Então houve naquele período, o que a gente chama de período da reforma protestante, onde teve a cisão da igreja, e surgiu então a igreja protestante. E muitos reformadores então surgiram ali, um deles foi Calvino. Se Lutero teve essa força, ele debatia, ele falava, ele queria essa mudança, né? Calvino já foi usado de outra forma. Calvino gostava de fazer o quê? De estudar, e de escrever, e de pensar. Então Calvino foi o reformador que mais escreveu a respeito da Bíblia, a respeito da doutrina bíblica. Ele fez as Institutas de Calvino, e as Institutas é uma teologia sistemática que mostra a Bíblia de uma forma sistemática, uma leitura sistemática da Bíblia, e com várias doutrinas ali colocadas na sua obra. E ele não escreveu só sobre
sobre as Escrituras. Ele comentou a Bíblia quase que toda. E ele pregava de forma expositiva. Começou pregando, e teve até uma época que ele deixou a igreja, ele parou em determinado texto, voltou mais tarde, muitos anos depois, e a pregação dele onde começou? Exatamente onde ele tinha acabado. Ele gostava de trazer de forma expositiva, tirando as doutrinas exatamente das Escrituras. Mas o que são essas 5 solas? Mais tarde, não sabemos quem exatamente, mas foi levantada essas 5 doutrinas escritas, dessa forma, colocadas dessa forma, que são 5 pontos importantes para a doutrina reformada. E eles colocaram esses solas, que significa somente. Por que solas? Somente. Mas em que língua? Latim. Em latim. Então, as 5 solas, ou 5 somentes da reforma: sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Soli Deo gloria, somente a Deus toda glória. 5 pontos importantíssimos, bíblicos, e que nos chama a pensar nesse mês de outubro sobre a Bíblia em nossa vida, a nossa vida na Bíblia, baseada nesses 5 pontos, Então, nós percebemos que os reformadores fizeram o quê, meus irmãos? Voltaram para a Bíblia, trouxeram para a Bíblia. Por isso que foi um movimento tão importante, um movimento que, quem sabe, nós estamos precisando também nos nossos dias. Pois nós, depois da reforma, não vou falar muito da história aqui, porque vocês vão lembrar do pastor Floriano, que gosta de história, Mas não, porque a história é grande. Nós temos, depois dessa formação, da reforma em vários países diferentes, Nós tivemos, por exemplo, John Knox. John Knox foi um pastor que também esteve ali com João Calvino em alguns momentos. E John Knox participou, inclusive, da confissão de fé de Westminster, daqueles pastores todos reunidos ali durante muito tempo, fazendo a confissão de fé. E ele vai para a sua terra, que é na Escócia. E na Escócia, então, ele faz a reforma ali na Escócia, reforma protestante, e dali surge a igreja presbiteriana. Então, a nossa igreja é dessa história. Ela surge dali, surge da reforma e desse movimento de volta às Escrituras. E depois de passar tanto tempo, várias igrejas surgiram, vários movimentos surgiram, E nós temos movimentos pentecostais, neopentecostais. Mas um dia o pastor me falou assim: olha, a igreja presbiteriana talvez seja uma das poucas que permanece firme na busca das Escrituras, somente as Escrituras. Nos cabe observar isso, mas mais que isso, nos cabe trazer as Escrituras para a nossa vida. Não só falar, somos uma igreja reformada, Hoje, com a abertura da internet, com tanta gente vendo tantas informações, e as pessoas começam a estudar, e começam a falar: que coisa, eu acho que essa interpretação aqui está mais adequada, E começa a entender os princípios reformados. Porque o princípio reformado é assim: a Escritura. Como você interpreta? Pela própria Escritura. Não é o que eu acho daquele texto, mas é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Porque é a maneira mais segura. Como nós vamos interpretar? Conforme Deus quer que interprete, e como Ele quer que interprete? Conforme a Bíblia mesmo explica. Então nós temos as 5 doutrinas importantes: sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. E essa introdução serve também para as outras exposições que vão ser feitas, uma parte dela, para você entender um pouco da história. Mas vamos entrar um pouquinho então no sola Scriptura, somente as Escrituras. Nada melhor do que o Salmo 119. O Salmo 119 está no meio da Bíblia. E nada melhor do que esse texto 105, versículo 105, que fala que a Bíblia é a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés.
Então nós vemos que o Salmo 119, ele trata a Bíblia de uma forma especial. Os irmãos que acompanharam a minha exposição, eu fiz a exposição do Salmo 119, e ele é um salmo que ele é de 176 versículos, e esses versículos são divididos aí em conjunto de 8 versículos. Por que conjunto de 8 versículos? Quem é bom de matemática vai fazer a conta. Então dá 176 dividido por 8, dá? Isso mesmo, 22. Tem gente que respondeu rápido aí. Os matemáticos responderam, nossa, 22. Né? Mas aí também aqueles que são bons de língua, mas por que 22? Aí já respondeu ali, porque são as letras do alfabeto hebraico. Então o Salmo 119 nos ensina matemática, nos ensina linguagem. Temos ali, cada 8 versículos começam com uma letra do hebraico. Que bênção. É uma obra grande, maravilhosa. E o centro dela, e ela está quase no centro ali da Bíblia mesmo, e o centro dela é a palavra de Deus, a excelência das Escrituras, a excelência da palavra de Deus. E nós podemos perceber que nesse versículo, esse versículo nos coloca então que a Bíblia é a base da nossa vida, é a base da nossa fé e da nossa prática. E nós sabemos isso, a Bíblia é a base da nossa fé e da nossa prática. E que verdades nós podemos pensar então a respeito da Bíblia como fundamento único, como fundamento supremo para a nossa vida? Em primeiro lugar, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos dizer isso? A Bíblia é a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia, 2 Timóteo 3, versículo 16. Quem sabe você tem na sua mente esse texto, é um texto também conhecido, assim como o Salmo 119, 105, a gente aprende quando criança. Talvez um dos versículos que as crianças aprendam primeiro, depois de João 3,16, é o Salmo 119, 105. Mas esse também é um versículo muito importante, esses dois versículos, versículo 16 e 17, se você puder ler comigo, vamos ler juntos. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, uma vez eu estava num grupo de crescimento e tinha um convidado que participou desse grupo, e ele falou, perguntei para ele se ele cria em Deus. Eu creio em Deus, né? Creio em Deus, mas como é que Deus, creio em Deus por quê? Como é que Deus te fala? Ele fala comigo, né? Aí eu mostrei para ele a Bíblia, ó, Deus fala conosco através da palavra dele. Aí ele, não, eu não acredito na palavra, na Bíblia não. Mas não acredita na palavra de Deus? Você acredita em Deus, mas não acredita na palavra dele? Não é? E eu li esse versículo para ele. Toda a escritura é inspirada por Deus, não é? Mostrei o versículo para ele, li, e ele ficou tentando alguma justificativa, mas esse versículo é muito claro, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Isso é diferente do que algumas teologias defendem. Tem a teologia liberal. O que a teologia liberal defende, além de outras coisas? Vou dizer que é a frase do Solomon Semler, ele é um teólogo liberal, ele diz assim: a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Já ouviu falar isso? Então Solomon, esse movimento liberal foi baseado nisso, foi baseado em que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então se pensarmos, se ela contém a palavra de Deus, eu vou ter que analisar ali para dizer o que é e o que não é a palavra de Deus, certo? Como que nós vamos fazer isso, nós humanos? Não é? E é interessante algumas coisas que às vezes a gente até observa. Talvez você já tenha visto aquela Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho, já viu? Não é? E eu um dia fiquei, mas por que esse vermelho? Não, aqui é o que Jesus disse. Só o que ele disse. Tá, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não é? Quem sabe você destaca só o que Jesus disse, você está dizendo que o outro Jesus não disse? Toda a palavra é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então isso é diferente da teologia liberal. A teologia liberal, então, nesse caminho, o que ela fez? Ela começou a questionar algumas coisas. Então ela começou a questionar assim, já que contém, então deixa eu fazer uma crítica.
E aí começa a ler e fala, não, mas esse milagre que Jesus multiplicou os pães? Ah, isso aí, esse aqui não acho que não é não. Por que não é? Não, como é que pode? É impossível. Impossível multiplicar pães assim. Tá, mas ele é Deus. Então, percebe? Então, eles começaram a questionar alguns textos. Então, eles começaram a chamar de mitos. Ah, tem alguns mitos na Bíblia que nós temos que tirar. Por isso que eles falam, contém a palavra de Deus. Então, ele fica fazendo um filtro, o que é, o que não é. Mas os reformados, e nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos dizer de novo? A Bíblia. O texto diz aqui, ela toda a Escritura é inspirada por Deus. E veja que ele coloca que ela é útil para a nossa vida, no sentido de nos dar o ensino correto. Ela é útil para o ensino. Então o homem aprende pela Bíblia. Os reformadores, no início, eles montaram escolas, começaram a fazer escola. Mas por que escola? Porque nós temos que ensinar a Bíblia. E eles começaram também a ensinar a língua, algumas coisas básicas nas escolas que eram importantes, porque na Alemanha, naquela época, tinha muita gente que não sabia ler alemão, é analfabeto. Então eles começaram a ensinar a língua alemã e ensinar a Bíblia. Ela é útil para o ensino. O texto também diz que ela é útil para a repreensão, ou seja, ela nos fala o que é correto. Está na Bíblia o que é correto fazer. E ela nos repreende, olha, você não está trabalhando corretamente, você não está fazendo a vontade de Deus. Não é? É uma advertência. Não é? Uma advertência, igual o juiz. Às vezes tem um juiz meio bravo, né, que o cara fala e já tira o cartão, pá, amarelo, né? Aí se o cara falar mais, já vai ao vermelho logo. Um dia minha esposa falou assim, se eu fosse o juiz, o cara nem chegava perto de mim. De longe eu já levantava o cartão para ele. Porque hoje o pessoal fala, chega de uma boa forma perto do juiz assim, não é? Nem dá para repetir as palavras, né? Você olha lá na televisão que você vai entender. Então, a Bíblia nos repreende. Cartão amarelinho. Desobedeceu. Cuidado, o vermelho está vindo. Ela também nos corrige, mas então desobedeci, como que eu tenho que fazer? Não, faço certo assim. Esse é o caminho correto. É assim que você deve louvar a Deus. É assim que você deve exaltar a Deus. É assim que você deve servir ao Senhor. Não é? E ela também educa de uma maneira maior, ampla. A educação cristã. Educação para a vida. Educação para a vida. A Bíblia é a palavra de Deus. E por isso que ela nos corrige. Por isso que ela nos repreende. E mais, o texto diz aqui que ela busca nos levar à perfeição, não é isso que está no texto? Olha o final aí, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito, esse é o objetivo. E perfeitamente, usa duas vezes essa palavra, essa raiz aqui de perfeição. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que texto, que bênção, buscar isso na palavra de Deus. Não é? Então, o cristão busca a palavra de Deus e busca essa educação cristã e busca esse trabalho dia a dia nessa única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. A confissão de fé, que eu disse anteriormente, no seu capítulo 1, item 4, fala assim: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Só depende de Deus. Deus não deixou a palavra se perder. Ela está na sua mão aí, mas alguém escreveu, sim, Deus conduziu tudo. E Deus mostra na história aqueles que quiseram mudar. A própria contra-reforma, ou seja, logo depois que teve a reforma, as professoras aí de história vão falar, mas teve a contra-reforma depois, E na contra-reforma, a igreja romana acrescentou livros. E a gente lê isso na história. O Senhor conduziu a Bíblia até hoje. E mais que isso, não só na língua original, mas também nas traduções.
Veja que a Bíblia foi escrita em quais línguas? Hebraico e grego. Também teve aramaico, mas hebraico, Velho Testamento, maior parte, grande parte, e o grego no Novo Testamento. Mas como é que eu falo português, eu não falo grego? Alguém fala grego aí? De vez em quando, né? Fala que o outro não entende, aí tem essa frase, está falando grego. Não entendo grego. Alguém precisou, João Ferreira, não é o João Ferreira aí que traduziu para você? Não está aí na sua Bíblia? Qual é a sua versão? Ara, não é? Atualizada, revista, não é isso? Do João Ferreira. Homens foram usados também para traduzir. Assim como Lutero, uma das primeiras coisas que Lutero fez, e ele foi perseguido, irmãos, né? Entrar na história aqui demora, mas Lutero foi perseguido e teve algum momento ele teve que ficar no mosteiro. Enquanto ele foi no mosteiro, ele ficou fazendo o quê? Traduzindo a Bíblia para o alemão, que era a língua do seu povo. E também nós tivemos esse movimento no mundo todo. Inclusive, nós continuamos com esse movimento. Nós temos o Ronaldo Lidório, por exemplo. Ronaldo Lidório, missionário, pastor da nossa igreja, conhecido porque ele foi numa região da África onde tem os concombas. E lá ele traduziu, fez esse trabalho para aquela língua deles lá. Não é? E foi um trabalho um pouquinho mais complicado, porque não existia, não tinha a literatura, eles só falavam, o povo daquela região lá, dos concombas, só falavam, não tem nada escrito. Deixa eu ler, não tem nada, aqui é só fala. Não é? O que ele fez? Ele teve que entender a linguagem deles, desenhar os caracteres para aquela linguagem, desenhar umas regras de fala daquela linguagem. Ele teve que aprender isso, desenhar, ensinar para eles, depois traduzir a Bíblia para eles. Que bênção é o Senhor trazendo as Escrituras para com a nossa vida, para que a gente entenda, para que a gente não fique perdido, para que a gente siga a palavra do Senhor. João 6,45 diz assim: e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Serão todos ensinados por Deus. Glória ao Senhor. Segundo lugar, meus irmãos, a Bíblia é suficiente. Vamos dizer isso? A Bíblia é suficiente. Ela é a doutrina acima de todas as outras. Calvino diz que para que alguém possa chegar a Deus, o Criador, é necessário que tenha a Escritura por guia e mestra. Ela é suficiente. Quer dizer que não existe outro caminho ou outra doutrina que possa habilitar o homem para que ele chegue ao Senhor. Não existe. Se você abrir a sua Bíblia em 1 João 5,9, o texto diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Então veja, se a gente acredita no testemunho dos homens, o de Deus é maior. Se a gente lê a história e lê a história de Sócrates, não é? A gente acredita no testemunho dos homens, a gente não vai acreditar no testemunho de Deus, que mandou o seu Filho por nós, aqui nessa terra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é suficiente. A ela não se deve acrescentar nada. Abra sua Bíblia, Gálatas 1,8. Veja que texto importante. Gálatas 1,8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, mesmo que nós aqui os apóstolos, mesmo que nós preguemos alguma coisa diferente do que já foi falado, do que já está escrito, não acredita. Se é diferente, não acredite. Aliás, nem se nós, mas se vier um anjo, não é assim que ele diz aí? Se vier um anjo do céu e falar aquilo que é diferente do que está na Bíblia, o que deve fazer? Seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, não considere. Não considere. Veja como que Deus cerca tudo, né, irmãos? Deus cerca tudo, a Bíblia é perfeita.
Ele já sabia que viria, e na verdade Satanás lá do começo já vem tentando destruir a palavra de Deus, porque ele chegou diante de Eva falou, e mentiu. Deus falou, certamente morrerás se comeres do fruto proibido. E a serpente diz para Eva, vocês não vão morrer. Não foi assim? Então ele tenta, desde o início, tenta mudar a palavra de Deus. Então Deus fala aqui, através de Paulo, olha, não aceite. Qualquer um falar alguma coisa diferente, não aceite. E se vier um anjo, algum ser espiritual, e falar coisa diferente, não aceite. Considere-o como amaldiçoado. O que Deus falou, então, está registrado, está preservado, está selado, para que o povo dele aprenda e siga. Veja outro texto importante, Apocalipse 22, lá no final da Bíblia, vá lá, na sua Bíblia, Apocalipse 22, versículo 18, versículo 19, diz assim, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Deus fechando, selando e dizendo, é isso, está escrito e é assim. Ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar. Então nós chegamos à conclusão que a Bíblia é suficiente. Ela é suficiente para nos ensinar a doutrina cristã. O Salmo 19 que nós lemos, ele nos fala de 2 livros. Quando eu fiz a exposição desse Salmo, eu falei para os irmãos dos 2 livros. O primeiro livro, nós cantamos também no hino 22, isso. O primeiro é a criação. As pessoas olham para a criação, o homem olha para a criação, e se ele olha com um olhar sincero, ele fala, não é possível, tem Deus. Não é possível tudo isso aí criado dessa forma, desse jeito, funcionando tudo certinho. E quanto mais ele estuda, mais ele fala, tem Deus. Né? Dizem que os alunos de medicina, quando começam a estudar, falar a vida é um milagre, porque o corpo tem tudo para dar errado. Então ele fala, é Deus que sustenta a vida. Os cientistas, os primeiros cientistas, os principais que descobriram as leis mais importantes da ciência, eram cristãos, e eles olhavam para a natureza assim, se existe Deus, existe regra, existe ordem no universo, eu vou então descobrir essas ordens, essas regras, e assim eles descobriam leis da ciência, não é? E aí ele olha e fala, tem Deus, não é possível. Se você pega um microscópio e vai só abrindo, você fala, tem Deus, não tem lógica, não existe um ser superior que criou tudo isso. Então a criação nos mostra que existe Deus. Contudo, a partir do versículo 7, as mulheres leram muito bem, parabéns para as mulheres. Os homens também leram bem, né? As mulheres leram a partir do versículo 7. A partir do versículo 7, ele fala sobre a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Então a criação mostra o Senhor. Contudo, a lei de Deus, a Bíblia mostra com mais detalhe. Mostra na sua língua, na sua forma de entender que existe Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é perfeita. É perfeita. Alderi Souza de Matos diz assim, somente a Escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. Só ela é o árbitro de todas as controvérsias. Ela é a norma normanda, e não a norma normata, ou seja, a norma determinante para todas as decisões da nossa vida cristã. Então a Bíblia é suficiente. Terceiro ponto, terceiro lugar, a Bíblia é a mensagem de Deus anunciada pelos homens. Vamos dizer isso? A Bíblia é a mensagem de Deus anunciada pelos homens. O que significa isso? Significa que Deus usou os homens, e usa os homens, para levar a sua palavra. Se você abrir a Bíblia, 2 de Pedro 1:20, 2 de Pedro 1:20 vai dizer assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então esse texto nos esclarece que a Bíblia, tivemos homens ali que escreveram, não foi?
Pedro, isso aqui foi Pedro que escreveu, o apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, Moisés. Contudo, esses homens foram usados por Deus. Deus usa os homens para levar a sua mensagem. E lá no começo, Deus chamava os profetas e falava com eles. Diga ao povo isso, diga ao povo aquilo. Não é assim? Deus usa os homens, Deus resolveu fazer assim. Então o profeta mesmo, aquele que é profeta mesmo do Senhor, ele não fala de si mesmo, ele fala o quê? Ele fala a Bíblia, ele fala a palavra de Deus. Hoje a Bíblia, naquela época, quando ela, no começo, principalmente no Velho Testamento, ele chamava os homens para dizer a palavra de Deus. Então o profeta dizia assim, assim diz o Senhor, aspas, e colocava o que Deus falou. Ele não poderia de forma alguma, assim diz o Senhor, e colocar uma mensagem dele. Então os profetas são usados nesse sentido. Os pastores são usados hoje assim, para trazer a palavra de Deus. E qual a palavra de Deus? Ela é o cano sagrado que você tem na sua mão. E o profeta hoje é esse, que interpreta a palavra de Deus, que nos ajuda a entender a palavra de Deus, que expõe a palavra do Senhor. Do Senhor. Deus usa o homem, então na linguagem do homem. Ele usou o grego, usou o hebraico, usa o português, estou falando aqui em português, você leu sua Bíblia em português, e é essa linguagem que Deus usa para comunicar, para nos comunicar. É como se Deus descesse ao nosso nível, né? Porque eu fico pensando assim, qual que é a linguagem de Deus, né? A gente nem tem noção, porque a gente conhece a linguagem humana. Não é assim? É a linguagem humana. Deus, então, vem a nós e nos comunica a sua palavra. A sua palavra. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 14, 9. 1 Coríntios 14, 9 diz assim, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis no ar. Quer dizer, que nós devemos pregar a palavra compreensível, clara. Essa é a revelação que tem que chegar aos nossos corações e aos nossos ouvidos, para que a gente entenda. As Escrituras, então, são anunciadas pelos homens, mas é a palavra de Deus anunciada pelos homens, Salmo 119, 130 diz assim, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, a palavra de Deus, ela é para ser entendida, aplicada na nossa vida. E é interessante quando o Salmo fala isso, porque até o simples entende. Eu já vi algumas pessoas falar assim, não lê a Bíblia não, que é muito complexa. Né? Mas a mensagem de Deus é simples. Ela é profunda. Deus criou todas as coisas. O homem pecou, errou. Deus providenciou a salvação em Cristo Jesus. Não é? Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Quem não crê será condenado. E no final o Senhor vai consumar todas as coisas. Você pode colocar nesses 5 pontos aqui. É simples, mas é profunda, né? Porque fala assim, a pessoa vai para o inferno e vai sofrer eternamente? Isso é muito profundo. Porque normalmente quando a gente vê no caixão ali, e a gente não tem a visão da eternidade, a gente fala, acabou. Mas não acabou. Então, a revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Por isso que os reformadores usavam e nós usamos a Bíblia no sentido histórico gramatical. É a linguagem para os homens. Nós não podemos pegar a Bíblia e falar alegoria, inventar alguma coisa. Isso aqui significa, inventa uma coisa, da ideia dele, não é? Não. O Senhor escreveu com um propósito para aquele grupo, para o seu povo. E como que eu interpreto isso? Primeiro eu entendo lá, o que Deus quis dizer para aquele povo lá. Quem escreveu, em que contexto e o que significava. Bem, entendi isso, ok. Agora, o que isso significa para todas as épocas? Porque a palavra doutrina bíblica é para todas as épocas. O que isso significa para todas as épocas? E assim, nós temos a palavra do Senhor falada pelos homens. Quarto lugar, meus irmãos, a Bíblia é a verdade de Deus iluminada pelo Espírito Santo. Vamos dizer isso? A Bíblia é a verdade de Deus iluminada pelo Espírito Santo. Então, leia comigo 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 diz assim. 1 Coríntios 2,14.
Vamos ler? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Que o texto está nos dizendo? Paulo está nos dizendo o seguinte: olha, o homem natural depois da queda, ou seja, o homem com a natureza pecaminosa, ele não entende as coisas do Espírito, ele não compreende a palavra de Deus. Então você pode pegar alguém que é expert em português, um doutor em português, e pôr a Bíblia para ele ler, ele vai estudar e tal, mas ele não vai, se ele não for iluminado pelo Espírito Santo, não vai entender. Ou então você pega, não lê, então pega alguém que conhece grego, eu quero no original também, ele vai, se ele não for iluminado pelo Espírito Santo, ele vai entender ali a letra, mas não vai receber exatamente o que está naquela mensagem. Porque o Espírito Santo é que nos ilumina, para entendermos a palavra do Senhor. O Espírito diferente do que do Espírito do mundo. Segundo aos Coríntios 12, 2, 12 e 13, são os versículos anteriores, ele fala assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quer dizer que se o Espírito não agir, não vai entender. Se o Espírito de Deus não agir, não vai entender. Mas glória a Deus que você está aqui nessa noite, porque o Espírito Santo agiu na sua vida. E você está aqui recebendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo está falando ao seu coração. Benditos são aqueles que estão no Senhor Jesus e que foram alcançados por essa graça. 1 de João 2, 20, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Você tem o conhecimento, está recebendo o conhecimento que vem de Deus, pela graça do Senhor Jesus. O Espírito da verdade que nos guia. Jesus falou isso. Jesus falou com os discípulos: eu vou, mas virá um outro Consolador. O Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade, porque não falará por si mesmo. Olha que interessante, o Espírito Santo vem e não vai falar por si mesmo, vai falar o que já foi dito. Ele vai confirmar a palavra. João 16, 13. Depois leia esse texto com atenção. E nós temos aqui uma declaração interessante da Confissão de Fé de Cambridge. Ela fala assim: a obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito não fala em formas que independem da Escritura. À parte da Escritura, nunca teríamos conhecimento da graça de Deus, a graça em Cristo. A palavra bíblica, ela é então ali iluminada pelo Espírito Santo. Conclusão, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, que nos traz os propósitos do Senhor para a salvação do homem. Por isso, ela é o conteúdo mais importante que o homem precisa entender e praticar. Devemos estudar outras coisas também? Sim, com certeza. Mas a palavra de Deus é a coisa mais importante. O Salmo 19 nos apresenta os dois livros. Você pode estudar a criação, você pode estudar várias áreas do conhecimento humano, entender a natureza. Você pode fazer tudo isso. Contudo, a partir do versículo 7, a Bíblia nos chama a estudar a perfeita palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é usada na nossa linguagem, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, como veremos? Aplicações. Em primeiro lugar, viveremos lendo, estudando, meditando e praticando essa palavra. Lendo, é o mínimo, né? Ler a palavra e conhecer o que Deus está dizendo aqui. Eu não sei se você já leu a Bíblia toda, se não, quem sabe esse ano pega aquela parte que você nunca leu ainda, termine de ler. Viveremos estudando, porque não é só ler e pronto, já sei tudo, não, né? A gente precisa estudar e ler, estudar e comparar com outros textos. Estudar a palavra de Deus, as Escrituras, e descobrir a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Meditar nas Escrituras para que o nosso conhecimento seja ali embebido pela sabedoria de Deus. Viveremos praticando, porque ela é fé e prática, não é só o conhecimento. Agora eu já sei. Tá, sabe? Aplica? Então não sabe. A vida prática nos conecta então
ao Senhor, nos coloca a conexão, existe uma conexão entre a prática e o conhecimento. Não pode ser apenas só de conhecimento. Os dois caminham juntos. Os dois caminham juntos. Segundo lugar, como viveremos? Meus irmãos, viveremos em gratidão pela revelação divina. Deus poderia não ter falado conosco nada. Ele poderia ter simplesmente virado as costas para a humanidade e falado, já que vocês pecaram, se viram aí agora. Mantenha aí a terra rodando aí, vamos ver se vocês conseguem. Mantenha o sol aí quente durante o dia e a lua durante a noite, mantenha aí. Não, mas Deus se importou, se importa, nos ama, como nós lemos de manhã, o amor de Deus. E Deus falou conosco. Assim como um adulto fala para uma criança, ele se abaixa, chega próximo à criança. Deus veio, Deus mandou Jesus Cristo vir a essa terra, Ele se encarnou para ficar próximo de cada um de nós, primeiro com os discípulos, e depois Ele mandou o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Gratidão, irmãos. Gratidão pela revelação divina. Gratidão porque vivemos nesse período. Imagina se a gente vivesse antes da reforma. Seria bom? Naquele período onde não podia nem ler a Bíblia. Não deixava nem ler a Bíblia. Nós vivemos num tempo abençoado pelo Senhor. Gratidão em nosso coração, em nosso ser, por essa revelação divina. Terceiro lugar para que a gente faça uma oração, meus irmãos. Viveremos confiando em tudo que Deus prometeu. Ora, Deus não é um homem para que minta. O que Ele escreveu, Ele ou cumpriu ou vai cumprir. Tudo que Ele prometeu sobre Cristo foi cumprido. Tudo que Ele prometeu a nosso respeito será cumprido. Confiemos no Senhor. Nós fomos salvos. Nós somos salvos. Nós seremos salvos. Confie que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Por mais que você olhe para o mundo e fale, Jesus, volta logo, né? O mundo está difícil. Confie que o Senhor Jesus vai restaurar tudo isso. O Senhor deixa, Ele é longânimo, irmãos. Você lembra da história de Sodoma e Gomorra? E os homens faziam um mal terrível na cidade. Era tão terrível, né, que chegaram lá, os anjos queriam falar com Ló para ele deixar a cidade, os homens queriam abusar dos anjos. Era assim a cidade. Mas um dia Deus pôs um ponto final. Deus esperou, encheu o cálice, encheu o cálice. Quando chegou no momento certo, Ele pôs um final. Mas Ele fez o que com Ló? Tirou Ló de lá. Ló e suas filhas. A esposa olhou para trás. O coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Onde está o nosso coração? Se Deus nos tirar hoje, onde está o nosso coração? Está no Senhor Jesus? Ou está nas coisas deste mundo? Confie que o Senhor vai restaurar tudo para a glória dEle. E nós vamos servi-lo eternamente para a glória dEle. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso nos traz alegria, confiança e prazer eterno. Por isso que nós vamos ler a palavra do Senhor, aprender, meditar, obedecer ao Senhor e confiar na salvação eterna que Ele nos deu, em nome de Jesus. Só a Escritura, somente as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Fique em pé.